Pronto, Cristina, está sendo gravada. Pronto, Cris, fale a sua observação. Então, minha observação foi o seu contexto, né? Logo no início, quando você fala como começou a sua carreira, né? Numa coisa simples, que aí ela foi crescendo, de um sambinha, de um... como foi? Quiosque, né? Que se fala, que você falou? Isso, Todo um planejamento, e você foi crescendo, se desenvolvendo. E o que mais é interessante para mim é que quando a gente pensa que é algo que não vai dar certo, é que vai dar certo. Quando é algo que a gente acha que é simples, é esse algo que vai avançar, vai crescer, se desenvolver. E isso na sua carreira foi esse, né, da coisa simples, da coisa pequena que fez você não desistir e cresceu. É isso que me chamou a atenção, do seu trabalho, né? Outra coisa interessante é que eu nunca parei para pensar e eu comecei a pensar. Você falou da questão da gente ver a questão do tempo. Como é que está esse tempo? Eu que trabalho com pessoas com deficiência, no caso, quem usa cadeira de roda nos PCDs, é muito difícil a gente sair na chuva. Muito difícil. Por falta de acessibilidade, por falta de toda a infraestrutura. E aí puxa, é verdade, a chuva, nunca tinha parado na chuva, pensado na chuva. Como é que eu vou criar alternativas para esses PCDs desfrutar daquele espaço? E aí eu já comecei a pensar em alternativas para que esse PCD também saia na chuva, igual a todo mundo. Mas de uma forma segura, de uma forma tranquila. É difícil, mas não é impossível. E todo esse vídeo, toda a sua história desse vídeo me faz acreditar nisso, que nada é impossível. Basta o primeiro passo. E o segundo momento, eu fiz hoje um curso de capacitação aqui na minha cidade, de Aracaju, de experiência no turismo. E aí a professora hoje falou bem assim, que aqui tem um atracadouro, só que se chama Ponte, que é no caso que o Dom Pedro I veio aqui nas terras sergipanas, né, na Aracaju. E lá é um lugar abandonado hoje em dia. Não é um lugar que as pessoas falam, não é um lugar que tem movimento, são pessoas que e mendigos ficam lá, entende? E é um lugar cultural. E quando você falou lá no vídeo de teatro, e aí eu alinquei a ideia que a senhora trabalhou, que sempre você dizia e. E quando hoje a professora falou de um roteiro cultural e falou desse atracadouro, né, dos que fica no centro, eu comecei a criar alguma coisa naquele espaço. Primeiro porque ele é fechado. Então, se chover, não vai molhar. Se fazer sol, vai proteger. E aí eu comecei a criar na minha mente de acordo com aquele I que a senhora fez naquele vídeo, falou no vídeo. I. Aí eu, sim, esse I não vai parar, não é? Quando eu estava assistindo a senhora. E aí aquele I veio hoje na minha outra aula de capacitação. Esse I, né, de a gente criar o I, que o I é importante do pensamento, do desenvolvimento. E esse vídeo que a senhora fez, né, foi importante hoje para eu descobrir uma alternativa para essas pessoas que não têm a oportunidade de contemplar o Rio Sergipe, por falta de acessibilidade, por falta da chuva, por falta de planejamento de um turismo inclusivo. E é isso que eu quero, não é o preço. Tudo que a senhora passou não foi pelo preço do valor da profissional, mas pela paixão, pelo amor que a senhora tem pela profissão. E é isso que a senhora passou para mim no vídeo. Que amor lindo da sua profissão. Entende? Entendo. E que passa para mim. E que passou para mim. É esse amor que eu quero. Porque eu poderia muito bem, eu sou aposentada, estar em casa, cruzando as pernas, entendeu? Mas não. Eu estou querendo fazer esse I diferencial. Esse I
de fazer um sorriso de um deficiente que não tem a oportunidade de ver ou contemplar as pequenas coisas. Foi isso que eu vi no seu vídeo e gratidão. Nossa, eu que fico grata a você por você ter tido toda essa percepção. Então, eu vou aproveitar, eu acho que posso fazer esse convite, Sandro, porque amanhã nós teremos um bate-papo. Eu fui convidada pela Ana Carla, do Ministério do Turismo, e para poder fazer um bate-papo, porque eu trabalhei na Paraíba, eu trabalhei na cidade de Areia. E quando eu cheguei em Areia, eu conheci uma menina que era assentada. Ela morava num assentamento chamada Luciana Balbino. E essa menina foi uma das minhas primeiras alunas na Paraíba. E ela, semana passada, ela saiu na revista Forbes, uma das revistas mais importantes no mundo. E ela falou que se ela tivesse que dar uma entrevista para alguém, ela daria para mim, porque eu fui a professora dela. E amanhã, às 19 horas, eles vão fazer uma live comigo e com ela, onde nós vamos contar como tudo começou. Então, se puder postar no grupo deles amanhã, Deise, para que todo mundo se inspire na Luciana Balbino, né, como turismo de vivência e experiência, através da Luciana, que fez por amor e hoje está na Forbes, né? Então, ou seja, ela cresceu com esse amor todo que você está falando aí. Então, você também me inspira, né, a continuar falando, a continuar fazendo. Obrigada, Cristina. Você me chamou a atenção hoje na hora que você escreveu. E é isso que a gente quer. Né, meninos? A gente quer exatamente isso. Oi, Miriam. Tudo bem? Fabiana. Oi, Fabiana. Tudo bom? Então, assisti naquele mesmo dia que você postou. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. Naquele mesmo dia que você postou o vídeo, eu assisti todo ele. E a gente, como a própria Cristina fala, a gente traz para a vida da gente, né? E nas certezas, em suas falas, né? Nas suas palavras, a questão da vivência, da experiência, das mínimas coisas. São essas mínimas coisas que fazem um roteiro, mínimas no sentido de você conseguir enxergar o que aquele local tem de interessante, né? Às vezes a gente despreza, às vezes a gente não dá o valor necessário, mas você, com suas palavras, conseguiu passar isso para a gente, né? E, além disso, a questão da Tábua das Marés, isso chamou a atenção, acho que, de todo mundo, porque, como eu disse, eu estava lá... Oi? Está me escutando? Oi? Estou ouvindo, sim. Pode falar. Fabiana, pode falar. A questão da Tábua das Marés, né? Eu estava lá em João Pessoa e tivemos que trocar justamente isso, o passeio de um dia para o outro, devido à Tábua da Maré. A maré não estava apropriada para que fôssemos fazer o passeio. Então, isso é muito interessante. São pequenas coisas, mas são essas pequenas coisas que fazem o diferencial do roteiro naquele dia. Então, muito obrigada, achei super interessante. E como eu falei na quinta-feira, quando começou, eu acho que a gente vai juntar, agregar todas essas informações e daí esclarecer bem o que para nós será o melhor roteiro. Obrigada. Gratidão, Fabiana. Que mais, gente? Quem quer comentar, se assistiu, se tem dúvida, trazer as dúvidas para... Dúvida, exatamente, né, Deise? Se alguém tem dúvida, se alguém precisa de ajuda em alguma organização de alguma atividade, de algum produto. Gente, aproveitem a Miriam, que ela é super experiente, aí ela já começou a dar uns desafios aí que eu vi, né, Miriam? Pois é, e eu estou vindo de uma experiência da Semana Criativa que eu achei tão bacana, porque choveu em Tiradentes, no meio do evento, e nós fomos bem assertivos. Pela primeira vez, nós não fizemos a Semana Criativa na rua, nós fizemos a Semana Criativa em hotéis e em casas.
Então, ao invés de fazer a exposição de artesanato na rua, alugando tenda, colocando tenda no meio da rua, fechando o trânsito, nós usamos os espaços dos hotéis e dos restaurantes. Então, nós alimentamos os hotéis e alimentamos os restaurantes com turistas que nunca tinham entrado. Então, choveu à vontade, porque não estragou nada, 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 porque você entrava no hotel, você estava coberto da chuva e você via o espetáculo, via, né, a exposição. Então, eu achei muito interessante. Eu falei, vou contar para o povo lá de Sergipe, né? Ao invés de pensar na rua, vamos pensar nos casarões, vamos pensar em usar os museus, vamos pensar em usar esses locais lindos que vocês têm, tão culturais, para poder abrigar, né, uma exposição, abrigar, aí, quem sabe, um festival, quem sabe receber os turistas para um lanche, um jantar. Nós fizemos Olha que bacana, Deise, que nós fizemos. Nós fizemos uma lista num evento, e você pegava o número do telefone e você mandava convite para as pessoas estarem te procurando no lugar X, e a pessoa não sabia quem estava mandando. Então, você ia no hotel X, e aí chegava lá, a pessoa falava assim, olha, eu que mandei o recadinho para você vir aqui ver a minha exposição. Olha que legal. E a gente não sabia, era tipo aquele namoro de antigamente, né? Mas era para as pessoas estimularem as pessoas através da curiosidade, né? Quem me convidou? Quem era solteira, gente, quebrava a cara, porque chegava lá pensando que era namorado, e era bem assim, um senhorzinho de 75 anos, ou então uma criança. Assim, foi muito engraçado, foi muito engraçado. E as pessoas iam com expectativas, né? E aí chegava lá, era assim, cama e mesa, né? E aí a outra chegava, era um artesanato assim de madeira. Então, você nunca sabia o que você ia encontrar nesses convites. Eu achei assim uma super ideia de um artista que movimentou a cidade inteira com convites secretos. Vocês estão quietinhos hoje, gente? Né, Deise? Pessoal, aí... Alguém explica como ativar o áudio. Já tentei tudo e ainda está mudo. Claudete, Ana, que estão aí, Guiavel, Enaldo, Patrícia, Lila, Rota do Engenho, Elias. Abre um pouquinho para a gente, comenta com a gente. Se vocês não conseguiram assistir o vídeo, falem também, que de repente a Miriam traz pelo menos um pequeno contexto aí para que a gente possa dar uma ajuda para vocês, tirar dúvidas, comentar um pouco. Alguém já está com o roteiro pronto? Alguém está com algum roteiro estabelecido que possa contar para a gente como é que está esse roteiro, já ou agregado a algum outro? Eu, Cristina. Agregado com alguém está com um roteiro compartilhado? Eu estava doida para saber isso. Se alguém está incluindo mais de uma ou duas atividades assim de outras pessoas. Tem um guia aí também, né? O El, é isso? Eu não consegui ouvir o áudio. Tenta entrar e sair na sala. Se não tiver... É o Átila que está escrevendo. Mas alguém pode me responder? Se alguém tem roteiro compartilhado com outras pessoas? Eu quero contar outra coisa de Tiradentes também, que eu fiquei muito, muito impressionada. Lá tem uma padaria, tem várias padarias, mas tem uma padaria que fica lotada, porque a padaria tem mais de 35 anos de existência, e ela resolveu usar a idade de existência da padaria como ícone e chamariz para trazer as pessoas. Então, em toda a logomarca dela, se chama... nossa, eu vou esquecer o nome da padaria. Eles colocam, eu existo há mais de 35 anos, padaria que passa de geração por geração.
Nossa, mas era uma fila na padaria. E aí, toda hora que você passava, a fila na padaria aumentava. E aí, eu, curiosa, né, fui perguntar qual era o que mais vendia na padaria. E aí, eles falavam que era um bolo de fubá. Eu falava, meu Deus, mas bolo de fubá em Minas Gerais tem em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer padaria tem um bolo de fubá. Mas o bolo de fubá era diferenciado, porque era metade bolo de fubá mole e a outra metade era o bolo de fubá duro. E eu nunca tinha comido um bolo de fubá mole, né? Eu falei, gente, como é que pode misturar um com o outro? E aí o cara estava me contando que era um truque dele, não tinha nada de diferente, ele só cortava e juntava os dois pedaços na hora de entregar para a pessoa. E aí a pessoa que chegava e falava na mesa, olha, os dois pedaços. Mas enfim, era o cara que cortava. E aí um falava para o outro, um falava para o outro, um falava para o outro, e aquilo correu a cidade, né? Você já comeu o bolo da padaria? É bolo de fubá mole com bolo de fubá duro. Assim, é só porque o cara... Um modo de partir, né? Então, é o que a gente estava falando, né, Fabiana? Um detalhe, né? Um pedaço de bolo. E o pedaço de bolo era R$7, gente. Pelo amor de Deus, um negócio caro. Miriam, Oi. o Sebrae está fazendo um trabalho, um circuito lá em Canidé, de São Francisco. Na verdade, inicia por... agora esqueci o município, tem Fazenda Nova, esqueci agora. E aí, nós fomos fazer uma visita, né, em algum lugar, no espaço da Dona Bela. É uma senhorinha da região, e que ela, além de ser costureira, conhecida por todos, ela montou um espaço, de certa forma, estratégico. Ela tem um sítio, que nesse sítio, você, mais ao lado, você consegue ver o pôr do sol. É assim, é uma coisa fascinante. E ela, o ponto forte dela, ela faz beiju. O beiju a massa é feita com outro produtor. A geleia de umbu, que é o máximo de lá, né? É a cidade dos umbuzeiros, que eles estão fazendo um trabalho em cima disso. A geleia do umbu, o queijo produzido lá com outro fornecedor, ou seja, ela reúne a participação de todos, a cooperação de todos para um produto só, que é o beiju. E o lugar é uma delícia. A senhorinha é uma fofa. Eu fiquei uma tarde, chegamos lá às 17 horas, ou antes um pouco disso, ficamos até umas 7 horas. Eu não queria sair, porque era uma fresca, um lugar agradável, a conversa agradável. Eu me senti, voltei ao meu passado, na época em que meus avós tinham sítio. Eu me senti naquele lugar, entendeu? Nossa. Então, eu achei aquilo mais um atrativo, mais um produto. Para que seja isso. Um produto, porque ali já tem um formato agregado, né? Vários valores ali agregados, e para ser oferecido tranquilamente para um turista, e qualquer que seja. Né? Que ótimo! A coisa linda, eu recomendo qualquer pessoa que for a Canidé, vá em Dona Bela. É a chácara Dona Bela. Ela é uma... Fabiana, você vai fazer um roteiro de lá? Como é que é? Você está pensando Não, nós estamos... Não, na verdade, assim, o roteiro que eu trabalhei foi o Pirambu, né? Nós trabalhamos Pirambu, quando eu fiz o Lidera, né? O Lidera não, o outro de roteirização do Sebrae. Eu agora estou tentando, até inclusive ia falar com o Joab, que eu quero trabalhar o City Tour com o artesanato, né? Inclusive a apresentar as pessoas, porque é engraçado, nós temos artesãos aqui de grande valor, grande, e muitas das vezes eles não são vistos, seja artesãos de Aracaju, seja de Sergipe. Agora mesmo nós tínhamos uma galeria do Sesc, onde existe a exposição do Véio, que é um grande artesão, conhecido internacionalmente. Então, assim, o turista precisa conhecer, o turista precisa... Porque todo lugar que você vai, você procura qual é o artesanato local. Tem que comprar. É um artesanato nordeste, é um artesanato misturado de todos os lugares. Nós temos que mostrar o nosso, o que é que nós temos, né, como artesão e como artesanato. Então, eu gostaria de trabalhar essa City Tour com o artesanato.
eu gostaria de trabalhar isso. E a questão dos áudios, dos vídeos, e toda essa proposta inovadora, nessa sua vivência, isso para nós vai ser muito interessante. Então, eu estou pescando tudo isso que vocês estão falando, para que no final a gente possa engrandecer o roteiro. Então, eu vou falar um pouquinho de artesanato na próxima, porque nós aqui em Mariana, nós mudamos, nós fomos atingidos pela barragem, né? Eu posso contar isso, Deise, um pouquinho? Posso? Claro que sim. Tá, aqui E acho em que depois o Mariana, Átila gente... pode dar umas dicas. Tá, deixa eu contar para vocês o que aconteceu aqui em Mariana e como é que nós tivemos essa sacada, né, de trazer o turista de volta, né? Vocês sabem que a minha cidade ela foi atingida não pela barragem, né? Mas todo mundo acha que Mariana está sobre escombros de lama da Samarco. Mas, na verdade, a lama passou a 32 quilômetros daqui. Mas ninguém vinha na cidade, ninguém. Então, eu escrevi um projeto para a Fundação Renova, que é quem cuida dos atingidos, para poder trabalhar o artesanato local. Então, nós ressignificamos o artesanato. Se vocês quiserem entrar depois, o site é www.minhacasaemmim.com.br. Então, eu montei 13 grupos de associação, depois eu vou escrever no chat para vocês. Nós montamos 13 grupos de associações aqui e uma cooperativa. E eu convidei o Ronaldo Fraga, que eu trabalho com ele, e nós fizemos uma releitura desse artesanato, gente. E aí, aquele pano de prato, que era horroroso, porque, gente, todo mundo tem uma história com pano de prato que eu não entendo, assim, sabe, muito bem, ou porque todo artesão cisma em fazer aquele pano de prato com aquela barrinha de crochê e aqueles patos. Às vezes, na cidade dele não tem nem pato, né? Às vezes, na cidade dele tem cavalo, tem qualquer outra coisa, mas não tem pato. Mas aí ele vai e coloca o pato lá no pano de prato. E aí fala assim, bem-vindo a Gravatá. Uau! O que Gravatá tem a ver com pato, gente? Nada, né? Então, ou seja, se ele tivesse colocado lá Gravatá, a cidade da cocada, né? Então, bacana, Gravatá é a cidade da cocada, na Quenga, legal, ainda tem uma identidade que combina. Ou então, uma loja que os panos de prato são todos brancos, ou então todo vermelho, ou então todo azul, aí tem uma identidade bonita, fica aquele pano de prato que te dá desejo de comprar. Mas se você faz aquele pano de prato só com crochê na barra, é um não pano de prato, porque é aquele pano de prato que não te remete a coisa nenhuma que você acha em qualquer lugar. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui na minha cidade foi chamar as mulheres e falar, olha, vocês estão proibidas de fazer pano de prato com barrinha de crochê. Nós vamos fazer pano de prato assim, me seca, me usa, me abusa, me lambe, me come, me tudo. Mas não vai ter pano de prato normal nessa casa. Aí pegamos os garfos, a gente coloca a fitinha no cabelo nos garfos e fios caídos de filó. Tem um que é assim, tem um que me lambe e me come. Esse eu fiz até de vestido. Eu fiz um vestido de pano de prato para mim, de tão lindo que ficou o pano de prato. Tem gente que compra o pano de prato, coloca em moldura e coloca na sala, que não tem coragem de usar. Nós acabamos com o pano de prato normal. Todos os panos de prato são bordados e silcados, são lindos os panos de prato. Outra coisa que a gente fez é pano, esses panos que você não sabe para que serve. Nós colocamos bastidor no pano e colocamos chouruca. O que é chouruca? Colocamos comigo ninguém pode, aquelas plantas que falam que benze, né? Hortelã, aqueles negócios que coloca na frente de casa que tira mal olhado, nós colocamos tudo nos panos, e a gente chama a coleção de chouruca, né? Então, coloca na porta de casa que é aquela pessoa que você não quer, e a gente brinca com as coisas. A rosquinha, que toda padaria tinha a mesma rosquinha, nós colocamos o semblante da rainha da Inglaterra, e contamos no tag, a rainha só come as rosquinhas de Mariana. Todos os dias nós mandamos para a Inglaterra 350 quilos de rosquinha para o chá da rainha da Inglaterra. Mentira, gente! Mas a gente fez uma brincadeira com as coisas todas, né? Brincamos com o artesanato local. Então, isso criou uma vida na cidade que todo mundo ficou apaixonado de volta pelo artesanato.
E aquilo que não existia, que era aquele artesanato que aqui em Minas tem sempre, aquela igreja, aquela cruz, a gente tirou a cruz, nós colocamos IP nas cruzes, porque tem evangélico que não compra cruz, mas se compra uma cruz de IP, o evangélico compra, porque é um IP, e não uma cruz, né? Então, foram 93 produtos que nós fizemos. E aí, as pessoas começaram a vir a Mariana por conta do artesanato e por conta das oficinas que as pessoas dão. Então, se tem uma oficina, já dá desejo de fazer a oficina. Então, eu vou a Mariana, marco a oficina, já almoço na cidade, que tem uma oficina às 2 horas da tarde. Aí, se a oficina é 6 horas, a pessoa já tem que pernoitar na cidade para poder fazer a oficina que é de 6 horas da tarde. Então, nós fizemos esse roteiro, sabe? Junto à coleção Minha Casa e Mim, o que aumentou a permanência do destino, né? Das pessoas terem que dormir aqui. Os grupos, esses 13 grupos, eles viraram, entendem de economia compartilhada, economia colaborativa como ninguém, todos se juntam, formaram uma cooperativa e tem uma coleção assinada por um estilista, Ronaldo Fraga. Então, deixei aqui para vocês esse exemplo. Vou escrever o site aqui para vocês entrarem no site, para vocês verem como é bacana, tá? E aí fica a dica, viu, Fabiane? Quando vocês fizerem um roteiro, fazer oficina com esses artesãos, que é muito bacana. E aproveitando o gancho da Miriam, gente, eu vejo muito, eu trabalhei muito tempo com artesanato também, tive loja de material de artesanato, de cursos e de vendas, e vejo que muitas vezes o artesão não sabe se valorizar, gente, isso é tão importante, saber valorizar, né? Então, acho que você que está fazendo esse trabalho com eles, Fabiana, logo mais vai ter uma das aulas vai ser sobre isso, sobre como a gente valoriza o nosso trabalho, e ter essa fala deles enxergarem essa beleza e procurar diferencial no trabalho deles, isso que a Miriam falou é super importante, né? Porque quando você vê, sei lá, aquele lugar que tem um monte de... Pode ser uma pedra semi-preciosa que tem em Minas, mas você tem um monte de coisa igual, ninguém mais aguenta ver aquilo e ninguém mais compra. Então, o que tem de diferente? O que pode fazer de criativo e diferente com aquilo, né? Então, ter esse olhar, né, de quando você for selecionar, você selecionar os mais criativos e conversando com quem não é, para que se transforme também, para ajudar nessa transformação, né? De a gente se diferenciar em vez de querer fazer tudo igual. Porque aí as pessoas vai vender muito mais, as pessoas adoram as coisas diferentes, bonitas, chamam a atenção, né? E eu acho que, aproveitando, a gente tinha falado do Átila dar umas dicas, porque pode ser que até a gente chegar na hora de fazer o vídeo, de repente vocês estão passando, que nem a Fabiana falou que vai fazer vários artesãos no roteiro. De repente, tenta umas dicas aí do Átila de como já filmar de perto, né, Átila? Ela já pode ir captando imagens dos lugares que ela vai visitando. Bom, posso então ir puxando para esse lado da edição, né? Eu separei um link, primeiro de tudo, né? Boa noite, pessoal. Eu separei um link que é um convite para todo mundo se cadastrar no Canva. Eu vou mandar aqui no grupo já, e já é um primeiro começo, assim, para ir se familiarizando com a ferramenta que a gente vai usar. E como, né, desde a semana passada a gente veio conversando, a gente inverteu um pouco a ordem, né, para dar tempo de ir trabalhando. Então, o que seria, por exemplo, o começo de roteirização, e aí entraria numa pré-produção, né, e depois para um olhar ali sobre os equipamentos, a gravação e a edição, a gente já vai começar passando pelo programa, né? Então, o primeiro vídeo que eu vou mandar ainda essa semana vai ser já passando pelo programa, né? Mostrando como que insere vídeo, onde que coloca os textos, né? Para descrever que local que é aquele e tal. E aí a gente vai mandar para vocês. Uma das coisas que foram faladas aí, né? Porque eu também vou pegando e tentando fazer o gancho né, integrando o que a Daisy e a Miriam também tá ensinando.
nos vídeos, uma das coisas que assim tem sido mais importantes em trabalhar é a questão do áudio. É, claro que a qualidade do vídeo ela é muito importante e isso aí, com o tempo, a gente vai ficando mais prático, vai melhorando, né? Conforme vai sentindo a necessidade também, às vezes, ter um celular com uma câmera um pouco melhor, já que a criação está sendo frequente também, mas a princípio o que eu posso dizer assim, para a gente ir registrando tudo que a gente está fazendo, seja a parte já que a gente está visando colocar no vídeo, seja o processo também. Eu acho que é importante esses registros, já para ir exercitando esse hábito de filmar. Eu estava conversando com a Deise também antes da gente abrir a sala, que sobre algumas técnicas assim, né? Então, por exemplo, a estabilidade do vídeo é importante trazer. Então, nessas filmagens, tentar ao máximo trazer essa estabilidade por exemplo, tanto para filmagem perto quanto de paisagem, para a gente não ficar só naquele negócio de abrir a câmera e ficar ali filmando, né? Tentar já programar como que vai ser inserido naquele vídeo. Eu costumo usar uma regra assim de se o vídeo for muito bom, se a imagem que eu quero passar for muito interessante, e isso eu vou falar na aula, tá? Estou passando aqui já para a gente ir se entendendo sobre esse assunto. Mas quando o vídeo é muito importante e assim não tem narrativa, claro, né? Não tem ninguém falando, eu costumo me basear. Se é muito bom, eu uso de 15 a 30 segundos aquele take, aquele vídeo. Isso quando for muito bom. Agora, se não for assim uma coisa que eu preciso ficar mostrando com tanto detalhe, 5 segundos já é suficiente, de 3 a 5 segundos. Então, por exemplo, uma cachoeira, e também a questão já do movimento, trazendo o movimento, para trazer sensações, né? Uma coisa que o vídeo ele proporciona é essa questão das sensações. Então, quando você vai filmar, por exemplo, uma cachoeira ou uma paisagem, tentar de alguma forma fazer um movimento de baixo para cima, se for, né, quiser mostrar a grandeza da cachoeira, mostrar de baixo para cima. Se for uma paisagem, um horizonte, tentar trazer da esquerda para a direita, ou mesmo da direita para a esquerda, tanto faz, né? Não tem muito uma regra sobre isso, mas tentar trazer um movimento para não ficar aquela imagem parada, porque é mais difícil de trabalhar com imagem parada, né? Tanto é que para fotografia e tudo mais, aí tem que usar outras técnicas para que fique realmente interessante hoje em dia as pessoas pararem para ver e tudo mais, né? Então, quanto mais trabalhar esses movimentos básicos no vídeo, mais fácil vai ser de juntar, né? Então, por exemplo, quando eu estou aqui numa cachoeira, né, digamos assim, e aí ou na entrada da pousada, eu pego do chão até a porta, e aí eu já corto. Isso aí já é um vídeo ótimo para já ir inserindo no vídeo final, né? E tem as transições, que eu acho também de muita importância, que é para trazer mais a pessoa mais para dentro do vídeo, né? Para que a gente seja transportado realmente. É como uma leitura aquilo ali, né? Quando a gente lê e está lendo um livro, a gente se transporta ali. Às vezes a gente até tem que voltar na frase, né, naquele parágrafo de novo para entender de fato. É quase que isso, né? Então a gente se transporta para o vídeo. E essas transições, o que seria, né? Por exemplo, eu estou filmando aqui uma cachoeira. E aí a transição, ela é o que vai intermediar esse vídeo da cachoeira em um outro contexto que eu posso criar, né? Então a trilha para chegar nessa cachoeira, né? O primeiro a trilha e depois a cachoeira. Então eu filmo aqui a trilha, aí a transição seria ali uma passagem de uma folha, alguma coisa mais detalhada, ou os pés andando, sabe? Pega o pé andando na trilha, aí corta, aí vai para a trilha, né? Então, esses movimentos de transição também são importantes, são ricos, assim, a gente perceber isso no nosso caminho. Então, a gente está ali,
a gente está chegando até o local que a gente vai filmar, ou está dentro do local, e vê um detalhe ali que traz uma sensação para a gente tem, né, quem trabalha com edição, com gravação, está atento a esses detalhes. O que a gente sente na hora de fazer? Então, a gente entrou num cômodo e tem ali uma prateleira, algum detalhe, que nem a Miriam falou, tá na cozinha, vê o pano ali, aquela coisa bem trabalhada, pegar pegar esse momento também, porque aquilo traz essa sensação, a gente se coloca dentro da cozinha, né? Então tá arrumando uma mesa, pegar bem o detalhe de colocando o garfo, colocando a faca, colocando o prato, né? Então são coisas assim que a gente pode experimentar e tá sempre atento, né? Porque dentro do nosso roteiro a gente tem, né, os momentos certos que a gente planeja gravar, né? Eu vou chegar ali na pousada, então vou filmar a porta e pensar, e dentro dessa história, né, pensar sempre no percurso que a gente está fazendo, né? Não já chegar filmando a cachoeira sem nem ter filmado como que a gente fez para chegar até ali. Então, é importante ter toda a preparação, até arrumando a mochila, dando uma ideia de que a mochila que eu posso levar para aquele lugar nem é tão grande, ou realmente é tão grande e precisa estar muito bem preparado, né? Então, ir percorrendo mesmo até aquele lugar. Então, essa questão, né, de filmar a porta da pousada, aí filma a recepção da pousada, aí qual que é um quarto do casal, qual que é o quarto de quem está indo para, né, solteiro ali para ficar sozinho, uma passagem rápida, a mesa do café da manhã, sabe, trazer toda essa experiência, porque é através do vídeo que a gente vai convidar a pessoa vai decidir se ela vai ou não para esse lugar. E aí a questão da música, que é assim, a magia do negócio. Se a gente trabalha essas imagens já pensando numa música que vai percorrer essa edição, fica mais fácil a gente entrar na frequência, né, das batidas, assim, digamos, assim, aquilo ali dá uma magia assim para o vídeo que até quem faz edição mesmo, né, quem trabalha com isso, se surpreende no final, essa é a diversão, né? Então, eu pego uma música local e vou tentando acompanhar o ritmo, né, aquela batida, né, como se fosse uma coisa percursiva mesmo, e na batida eu mudo de cena, aí eu vou seguindo de novo o ritmo, na batida eu mudo de cena. Então isso aí dá assim, isso aí cria uma ordem para a nossa leitura também, né? Faz com que a gente não tenha ruído entre o que a gente está vendo, o que a gente espera do vídeo, né? Essas coisas. Então, assim, a princípio seria, ou pode ser bastante informação, eu vou passar isso aí com mais detalhes, né? E não sei se também seria mais ou menos isso, né? Desde que eu posso ir introduzindo assim, em relação à edição, mas eu quero trazer muito as perspectivas também, né? Então eu tenho até aqui vou compartilhar brevemente aqui para a gente ver. Ó, eu vou compartilhar com vocês também os planos que são interessantes a gente trazer. Então, por enquanto, como a gente está se conhecendo, eu não sei muito bem o que cada um vai apresentar. Mas se a gente tiver ideia dos planos de fotografia, né, que isso é uma coisa que é muito importante, a gente já consegue ter ideia até do que cada um, né, vai trazendo, por exemplo, a questão do artesanato. O artesanato é legal mostrar a riqueza dos detalhes mesmo, né, o objeto em si, mas também o processo, às vezes o ateliê, né, a pessoa ali fazendo, de repente para um pouco o que ela está... Para um pouco não, de repente a gente trabalha as imagens com uma narrativa do artista de fundo, né? Então vai mostrando o ateliê, aquilo ali, isso aí geralmente é o que mais encanta, né?
A pessoa está filmando o ateliê, mostra o artesanato e tá aquela voz de fundo da pessoa falando do processo dela, do valor do trabalho dela, e de repente numa fala importante para tudo e volta e chegou no artista. E aí ele está ali na mesa, aquilo ali quebra todo mundo, dependendo da história, né? Emociona. Então é isso que a gente tem que tentar trazer, né, para quem está assistindo essa experiência. E ter muito claro isso com a gente, né? O que a gente quer passar? A gente quer que no final do vídeo a pessoa compre e já reserve uma vaga naquela pousada. A gente quer que a pessoa entenda que aquilo ali é uma experiência de aventura radical e que exige um certo preparo, ou vai mostrar, que nem a Cristina falou, né? Se eu não me engano, acho que foi a Cristina, da acessibilidade. Então, mostrar exatamente o caminho mesmo para a pessoa passar toda a segurança, aquela tranquilidade. Então, através do vídeo, a gente, hoje em dia, né, está conseguindo fazer tudo isso. Então, eu vou falar, por exemplo, de planos gerais, né? Às vezes a gente quer mostrar que essa pousada fica numa região que tem um mirante lindo, um lago próximo ali. Então, o plano geral ele traz essa sensação, né? Essa leitura, né? Essa noção de como é o entorno daquela região, né? Isso, se for importante, né, reforçar para se a pousada né, digamos, a pousada, o artesanato não se a gente não precisa mostrar o entorno, se não é tão relevante, não é na paisagem que a gente vai usar o plano geral, mas a gente pode usar o plano geral dentro já do local de trabalho, né? Mostrar todo o ambiente que a pessoa trabalha, enfim. Tem esse plano geral. Hoje em dia tem muita gente usando drone. Então, por exemplo, a própria pousada às vezes solta um drone dali da pousada. Isso é interessante. Hoje em dia está mais acessível também fazer isso, é mais viável. Então, como eu não sei, né, os recursos que cada um aqui vai usar, mas de repente é uma possibilidade também de criar isso, né, desse investimento, de certa forma, né? Então, plano geral seria essa questão que eu falei. O plano médio já é um enquadramento um pouco mais próximo, mas que mostra, né, dá uma sensação de que a gente está falando na mesma altura que as pessoas dentro do ambiente, né? Então, isso é muito usado, por exemplo, em novela, faz com que pareça que a gente está dentro do lugar. Não mostra a pessoa dos pés à cabeça, mostra, tipo, corta um pouco né, a pessoa, parece que a gente está dentro ali, né? Que é o nosso olhar mesmo, dentro daquele lugar. Esse seria o plano médio. Por exemplo, esse seria um plano americano também, a pessoa ainda mais reduzida, um enquadramento, enfim, um pouco quase batendo ali na margem do vídeo, é um pouco mais próximo do que esse plano médio. Aí o primeiro plano mostra mais expressão. Então, se a gente tiver, por exemplo, num sítio que tem aqueles escorregadores, que tem muito brinquedo, às vezes mais importante do que mostrar o espaço dos brinquedos. Olha, temos todos esse brinquedo. Hoje em dia está bem importante isso também, né? Mostrar que está ao ar livre e tudo mais, né? Que não tem tanto, não é tão, não, a pessoa às vezes vai, não é tão aglomerado. Então é legal mostrar essa questão, mas às vezes mais importante do que o brinquedo em si é a expressão das pessoas brincando se divertindo ali, ou que nem essa cena, assim, né? Um gesto de carinho, enfim. E que nem tá falando aqui, né? Serve para mostrar mais confiança e intimidade em relação à expressão de quem estiver na imagem. Aí tem, por exemplo, esse primeiríssimo plano, que é ainda mais próximo. Esse primeiríssimo plano eu acho legal ele, por exemplo, de transição. Às vezes a gente está mostrando aqui o brinquedo, mostrou numa cena anterior todo o brinquedo e tudo mais,
e aí pega já de frente uma imagem de alguém sorrindo. Então, tudo isso aí é legal trabalhar. Esses são os planos detalhes, que nem eu falei, isso aqui causa muita sensação, muita... enfim, acho que essa é a palavra mesmo, causa uma sensação. Tem várias formas de usar isso, desde escrever alguma coisa, né? Quer falar quer mostrar que está escrevendo uma carta, quer trazer essa experiência, então filma escrevendo mesmo aquele negócio da caneta no papel, né? Ou que nem isso, assoprando, né, o dente de leão, também traz Aí, uma... aí Pode falar. caberia bem a questão da gastronomia e do artesanato, né, Átila? A gastronomia, a gastronomia, então, é ainda assim mais delicioso trabalhar com isso, porque toda aquela questão da fumaça, do flambado, aquilo ali, o fogão pegando fogo, né, com a frigideira, tudo isso aí é muito, assim, rico de detalhe, assim, para a gente explorar. E na natureza também, né, aquela coisa da chuva, a água caindo na folha, pegar ali uns 3 segundinhos da água caindo na folha, isso transporta a gente, né, pro lugar. E, assim, tem esse plano também, que é um plano mais abstrato. Eu gosto desses planos também, porque eles são mais abstratos. Então, por exemplo, falando de acessibilidade, né, aproveitando esse tema que eu acho que a gente precisa mesmo reforçar isso e falar disso a todo momento. E se fosse para fazer um vídeo e tivesse esse enquadramento, por exemplo, para mim isso pode ser que não pareça tão acessível. Agora, se tiver uma rampa, né, mesmo que seja ali um abstrato, mas a forma da rampa, aquilo ali subjetivamente me passa que vai ter que eu não vou precisar, com a cadeira de rodas, ter tanta dificuldade para chegar naquele local. Então, esses planos, assim, eu acho muito legais, muito interessantes usar. E também ele serve como transição, mas dependendo de como for, ele vira uma cena bem importante mesmo de se trabalhar, né? Mostrar, por exemplo, se é um restaurante, mostrar que tem um banheiro funcionando, uma rampa ali na entrada, né? Valorizar isso também para mostrar até para outras pessoas que o quanto isso é importante, né? Então, enfim, são detalhes que as pessoas, entre aspas, comuns, assim, não reparam, né? Então, a gente poder focar nisso, né? Se você sente que aquilo ali é para ser mostrado, mostra. Essa é uma coisa também importante, assim. Eu prefiro, nessa criação de fazer vídeos, eu prefiro que sobre do que falte. Porque a pior coisa é, às vezes, chegar na edição do vídeo e eu ver que aquela flor que eu deixei de filmar seria perfeita para encaixar no lugar que, né, numa transição, algo do tipo ali, do que está sendo falado no vídeo. Às vezes eu tenho 2 minutos de materiais muito bom, mas eu preciso fazer um vídeo de 3 minutos. Então, o que eu vou preencher esse 1 minuto a mais? Assim, então, antes falte material do que antes sobre do que falte na hora, assim, da edição. E esse é um plano que eu deixei por último, né? Mas ele é um plano, assim, chama plano sequência. Isso é muito legal. A gente usou no outro, no festival que a gente também fez pelo Sebrae e usaram, né, do plano sequência, que eu acho muito bacana, que é quando você já pega e já mostra tudo, o local, já faz aquele tour pela pousada, pelo restaurante, vai chamando ali o garçom, estou filmando, tal, o que você acha? Vai usando esses materiais e vai vendo depois como dá para usar isso na edição. Mas geralmente esse plano sequência, ele costuma não ter tantos cortes. Então a gente já pensa, por isso que é importante a pré-produção e o roteiro, porque tá todo mundo sabendo o caminho que eu vou fazer, eu vou sair daqui, eu vou chegar, vou descer do ônibus ali, vou descer do carro,
já com as malas, eu vou chegar ali, a pessoa que está me esperando já sabe que eu vou filmar, então não vai ser uma coisa muito surpresa, mas às vezes até também pode ser. Esses vídeos acabam sendo muito legais também, espontâneos. Então, assim, as possibilidades, elas existem, vai do nosso feeling ali, do que a gente está sentindo em fazer, né? Para também não ser uma coisa muito estranha. Às vezes o pessoal fala, não pode filmar aqui, você nem sabia, né? Mas geralmente a gente, na pré-produção, a gente vê isso, pode filmar no local, eu vou chegar filmando, aviso o pessoal, de repente, já vê se a iluminação vai estar boa, né, para também, enfim, eu vou falar isso também no vídeo de gravação, mas esse plano de sequência é muito legal, mostrar fazer um tour ali, seja pela paisagem, é legal os enquadramentos, às vezes tá filmando e só tá a mão ali apontando, aquela ali é aquela montanha, aquilo ali é uma pousada, tal, ou se filmando mesmo, fazendo uma selfie, né, no caso, mas o enquadramento da selfie, ele fica muito distorcido no nosso rosto, então pelo menos aquele pau de selfie, né, que fala, pelo menos isso é legal para dar um pouco mais de distância, e aquele bastão, né? Mas é interessante também. E aí a gente tem os exemplos até não sei se caberia agora passar, né? Mas tem os exemplos dos vídeos que a gente fez também. De repente eu queria de repente mostrar um só com fotografia, que foi o caso de um trabalho. Pode ser, Daisy? O que você acha? Ou tá Acho muito... que pode sim, Átila. Vai ilustrar essas coisas que você trouxe, né? Com certeza. Só para ilustrar. Não vou deixar rolando tudo até o final, tá? Só vai ser uma... Mas pode deixar, gente, que se tiver muito confuso também o que eu tô falando, a gente vai tirando as dúvidas. Vou mostrar um direto esse primeiro exemplo, ele usa foi feito no Canva também. Todas essas animações que vão aparecer, elas são pré-estabelecidas, são pré-prontas já no Canva. Então, isso que facilita a gente mexer nesse programa, nesse site, né, usando essa ferramenta, porque aí a gente se preocupa mesmo só com o que vai ser filmado e com a música, que também é bem importante. Mas esse é um exemplo de plano sequência que foi usado e que a gente encaixou. Tem palmeiras, tem coco babaçu e tem balaio. Porque minha terra é a terra da balaiada, carregador de balaios, onde você encontra a sapucaia, onde você encontra a esteira, nossas paredes de taipa. Quanta luta, quanto trabalho, quanta história. Só Caxias, Maranhão tem para ti. Vem aqui, venha nos conhecer. Naquelas brenhas, soltando brasa. Essa é uma transição. Venha conhecer Caxias, a terra de Gonçalves Dias, a terra da poesia. Em Caxias aconteceu um grande episódio na história do Maranhão, que foi a Guerra da Balaiada. Caxias, terra de encantamentos, terra de saberes e sentires. Vamos desfrutar tudo que de melhor temos nessa terra. Me acompanhe, por favor. No alto do Mirante da Balaiada, desfrute as belezas de Caxias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Venha, conheça Caxias, Atenas maranhense. Caxias, terra de poesia. Aqui nasceu Coelho Neto, Gonçalves Dias, Vespasiano Ramos, César Marques e muitos outros. Caxias, terra de encantos mil. Venha desfrutar, venha conhecer Caxias, além do horizonte. Quantas belas, ó Caxias, no deserto entre as montanhas. Já dizia Gonçalves Dias. Caxias, com toda a sua beleza arquitetônica, com as suas lendas e seus encantamentos.
O resto da história só contarei quando você aqui vier. Venha, Caxias, terra da poesia! Bom, esse foi um exemplo de plano sequência e ao mesmo tempo tiveram algumas transições, né, mostrando o local, dando ideia, né, da região, do que realmente dos atrativos, né, que podem acontecer ali, né, as personalidades, né, da região. Aqui uma montagem com as imagens. Esse foi um exemplo de plano sequência. E aí eu vou mostrar agora totalmente com fotografia, porque essa foi uma questão também. Às vezes a gente não tem vídeos, a gente tem fotos. E aí a gente precisa, né, quando tem muita fotografia, eu acho legal trabalhar bem essa questão da música, né? Encontrar uma música que encaixe bem com a sequência de fotos, né? Vou dar um exemplo. Como dá para trabalhar só com fotografia, né? No caso desse trabalho aqui, o rapaz era fotógrafo e ele decidiu fazer o vídeo só com o material que ele já tinha. Então até porque, né, são imagens exclusivas, assim, né? Então não dava para fazer isso de última hora, mas foi bem interessante também fazer esse trabalho com fotografia e dá para fazer, né? Dá para explorar mais. Tem o próprio Canva oferece templates, né? Modelos já prontos. Opa, tem gente aqui, eu esqueci de olhar o chat. Se tinha alguma dúvida. Ah, Cristina. Gratidão, Cristina. Estava vendo aqui a mensagem dela. E, bom, se tiver alguma dúvida, vocês vão me falando. Mas eu também vou mostrar como que monta o roteiro, né? É porque já me dá vontade de já despejar todas as informações, mas eu vou segurar um pouco, mas seria mais ou menos isso, assim. Eu gosto de pensar que a criação do vídeo, ela é mais, para a gente, é um trabalho de desbloqueio, assim, da nossa criatividade, porque a ferramenta ela está aí para a gente usar, né? Não precisa ter uma aprovação de ninguém para usar uma câmera de tal jeito, né? Ou para fazer o que a gente quiser para compartilhar. E isso que é importante para mim, né? Na minha visão, que eu tenho visto, seja em entrevista, seja pessoas com um lugar interessante para visitação e tudo mais, existe um bloqueio em tipo assim, será que o que eu tenho para mostrar é interessante para alguém, né? Será que o que eu tenho para mostrar as pessoas vão gostar? E eu acho que quando a gente consegue, é aquela coisa meio artística, assim, né? Quando a gente consegue passar o que a gente tentar passar a mensagem, né? Através
da nossa experiência, do nosso olhar, aquilo ali vai conectar com outras pessoas que também têm essa mesma intenção. Então, claro que vão ter pessoas que vão olhar e vão falar assim, não serve para mim ainda ir para esse lugar e ficar nessa pousada. Talvez tenham pessoas que falam assim, isso aí é muito radical para eu ir com a minha família. Mas é exatamente isso que a gente quer fazer, a gente quer filtrar um pouco ali, né? Quer tentar trazer o nosso público para esse passeio, para essa pousada. Então, assim, não deixe de compartilhar aquilo que está sentindo só porque você acha que alguém que não tem nada a ver com que, né, que nem era a pessoa que você quer atingir, o que ela vai achar. Então, quanto mais natural a gente for, seja em entrevista também, assim, as pessoas querem muito uma fórmula, né, de comportamento. Como que eu devo, se eu quero ser influencer, né? Que fórmula que eu devo usar? Ou se eu vou fazer uma entrevista, né? Qual que é o passo a passo ali? O que eu devo falar primeiro? O que eu devo falar depois? E aquilo ali tem que ser muito natural. Eu acho que juntando isso que a Miriam está falando, com o que a Deise está falando, né, com essa execução da parte da edição, né, que eu vou trazer, isso aí já é, assim, 100% do que você precisa saber para fazer uma filmagem. Não precisa de nenhum curso extra, assim, para... lógico que quanto mais técnica, mais prática, melhor vai ficar. Mas não precisa nada muito extraordinário para fazer, para comunicar o que a gente está fazendo, né? Para falar o que a gente está sentindo. É só uma questão de organização mesmo. Por isso que eu acho que é muito importante, e a gente está falando sobre o roteiro, porque pegando o roteiro do que a Deise está trazendo, que a Miriam está trazendo, e o roteiro, a criação do roteiro, né? Por exemplo, em 15 segundos eu vou mostrar... O seu vídeo tem 3 minutos, nos 30 primeiros segundos eu vou mostrar isso e respeitar essa regra, porque o vídeo precisa ter 3 minutos, eu não posso, se eu combinei que vai ser 30 segundos de abertura, eu não posso colocar 35, porque não vai encaixar com o resto. Então, se a gente fizer esse roteirinho certinho, não tem erro, não tem segredo, sabe? Eu vou mostrar isso, eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar o que eu faço, por que eu faço, como conseguir, e o meu contato. Não tem segredo. Isso aí, e o resto tem que ser o mais natural possível. É o meu jeito de falar. Lógico que tem, por exemplo, algumas coisas que eu, inclusive, estou aprendendo cada vez mais agora, praticando aqui com vocês, mas, por exemplo, falar, ter boa dicção para falar. Então, se for fazer uma entrevista, não poupar em abrir a boca, por exemplo, sabe? Porque isso também atrapalha um pouco no entendimento das pessoas. Então, são coisas que eu também tô aprendendo, estou trazendo aqui, e eu acho muito interessante trazer né, essa visão assim, mais atual. Até essa questão da acessibilidade também tem que estar em tudo. Enfim, tem que mostrar o que é possível, o que não é, para quem não é. Porque não pode ser uma surpresa desagradável, né? Às vezes a pessoa mostrou ali que o quarto do casal é maravilhoso, mas eu posso levar as crianças, né? Não foi falado que pode ir com a família, né? Era uma coisa... Então, assim, não deixe brechas para que as pessoas criem a sua própria interpretação, né? Então, estando tudo bem amarrado, roteirizado, não tem erro disso acontecer. E o roteiro é justamente para isso, para a gente prever o que está faltando ou não ali na frente. Então, é isso. Eu estou falando demais aqui. Se tiver pergunta... Eu vou dar uma dica prática só para o pessoal entender, pessoal. A gente muitas vezes faz os videozinhos na vertical, porque faz para o Instagram. No caso aqui da capacitação e da feira, a gente vai pedir para vocês fazerem os vídeos na horizontal, tá? Porque para ter um padrão, porque vai ser exibido na feira. Então, como vai ter esse padrão e vai ser para o YouTube, o ideal é vocês fazerem na horizontal o vídeo. Contrário do que eu estou aqui, assim, né? Mesmo que esteja no celular. Isso. Não tenham dúvida. Se chegar na hora e tiver que fazer um vídeo, celular deitado, pode fazer, porque não tem erro.
Uma coisa em relação ao áudio que eu lembrei também, se for fazer entrevista, então, por ter hoje em dia essa questão do áudio, da qualidade do áudio, hoje em dia às vezes chega a ser mais importante do que até o próprio vídeo, tentar ao máximo, se for fazer uma entrevista, por exemplo, se for falar alguma coisa, tentar aproximar, ter certeza de que o som passou, sabe? De que dá para ouvir, é importante também. Ou está do lado da, né, eu tô falando de uma cachoeira, mas é porque faz bastante barulho mesmo. E não falar baixo, né? Do lado de uma cachoeira, falar baixo. Não, então tem que, se está do lado da cachoeira, se a cachoeira está gritando, a gente vai ter que falar também um pouco mais alto ou mais se aproximar, ou usar um microfone, algo do tipo. E a iluminação também eu vou trazer também, que é legal, né? Falar que assim, quanto mais iluminado, melhor é a resolução do vídeo, né? Então, se for para fazer à noite, eu geralmente levo lanterna mesmo. Isso é uma coisa que é uma característica minha dos meus trabalhos, é um pouco a gambiarra da filmagem. Às vezes ninguém sabe o que está atrás, ninguém vai saber o que está atrás da câmera, ninguém sabe como eu trouxe essa iluminação, como que está sendo feita uma iluminação roxa ali atrás e uma amarela aqui na frente. Ninguém nem sabe como está pendurado aqui as coisas. Mas se vai ser importante para o meu vídeo, não tem por que não usar. Se eu usei 3 livros aqui para colocar uma câmera mais para cima, pode usar. Se eu coloquei, tem duas ferramentas apoiando meu celular para ficar no ângulo certinho que eu vi, pode usar também. Não tem erro, assim. Tem vídeos que eu faço, por exemplo, que eu viro a câmera, né, ao contrário, eu filmo assim, eu viro porque a câmera fica mais perto do chão. Então, se eu faço assim, por exemplo, né, se eu pego e já começo um vídeo assim, ó, pegando do chão e levantando, imagina na cena como fica, pegando o detalhe assim, ó, do chão e aí levantando, e aí, de repente tem 2 pessoas andando ali, o cenário vai se revelando. Então, assim, se tiver que deitar mesmo, eu deito. Se tiver que... No casamento, em casamento a gente aprende muito isso, assim, por exemplo, fotografia de casamento. Tem que entrar debaixo da galera dançando, tem que dar um jeito de se enfiar ali. O fotógrafo, quem está filmando, é o que menos tem que ter vergonha, e ninguém está reparando nele. Você com uma câmera na mão é a criança do lugar, assim. Não tá, sabe, criança que não se preocupa se está chamando atenção ou não? Só os pais que ficam com vergonha, assim. É mais ou menos isso, assim. A Daisy sabe, eu entro mesmo, a pessoa está sendo entrevistada, eu entro ali, passo por baixo, ninguém nem tá me vendo. E a pessoa, e quem está na plateia, assim, não tá nem aí se eu estou passando. Então, geralmente, eu faço essas coisas também. E é uma dica aí. Legal, Átila, gratidão. Gratidão. Pessoal, se quem tiver dúvidas aí, que quiser perguntar tanto para o Átila como para a Miriam, né? O Átila está adiantando um pouquinho das dicas dele, a pedido do Joab. Posso mostrar mais referências também. Eu estava com aquelas outras referências, agora que eu lembrei deles. Posso mostrar também rapidinho aqui, se quiser. Umas referências bem legais. Mas... Posso mostrar? Posso continuar aqui? Se ninguém tiver pergunta. Vou mostrar, tá? Rapidamente. Também tomar muito tempo. Vou mostrar. Não reparem, uma coisa que eu gosto de frisar é isso. Não reparem na qualidade, às vezes, do vídeo aqui que eu vou mostrar. Pensem nessa questão do enquadramento, das sensações. Eu não vou mostrar esse vídeo inteiro, tá? Ele tem 11 minutos. Eu vou mostrar só o começo e vocês vão ver a diferença de um vídeo roteirizado para um vídeo que não é roteirizado. Na verdade, eu não vou nem mostrar esse vídeo não roteirizado. Eu vou mostrar assim, esse vídeo mais pela
assim, pelo roteiro que eu acredito que ele se planejou em fazer, né? Mas eu acredito, assim, que também pode ter sido improviso, né? O começo, assim, porque ele não desperdiçou material. Vou dar esse exemplo aqui. Ó, pensou no crédito, né? De repente, vou falar então. Ele pensou que isso aí poderia ser uma boa abertura. Ó, plano aberto. Não sei de onde eles tiraram esse drone, mas também a gente não precisa chegar nesse... né, não precisa disso também, mas é muito... Mostrou ali, plano aberto, aí o plano fechado, detalhe, agora dando até uma sensação de onde ele tá. Opa, desculpa, né? Mostrou aqui, ó, vou voltar aqui. Esse reflexo traz um pouco para a gente dentro do ambiente, né? Aquele plano médio, não é o plano aberto, é um plano um pouco mais fechado. A gente sabe que ele está dentro de algum lugar. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? Transição. I wonder. Caminho, planos abertos, planos mais fechados. Ele faz essa brincadeira de... How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Virar um pouco o celular. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Experimente. Comercial aqui não dá, né? Hey Traveler, tudo bem? Começando mais uma viagem aqui. Mostrou esse pedacinho e aí em seguida ele já entrou. Hey Traveler, tudo bem? Começando mais uma viagem aqui do canal Viajante. Obrigado por estar de volta, obrigado por estar acompanhando aqui o canal. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, seja bem-vindo. Estou no meio da floresta amazônica. Pela primeira vez, a Amazônia brasileira está aqui no canal, está aqui nos meus destinos. Esse que é um dos lugares mais importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Uma coisa que só acontece ali, que aconteceu ali, foi muito legal. De repente, um monte de borboleta voando. O quarto. Ó, tá vendo o movimento? Repara que não tá um vídeo parado. Ó, vários pedaços de transições. Transporta a gente para o lugar, né? Provavelmente esse quarto tem uma varanda. E a música, né? Que fica... Os detalhes, ó, madeira. Né? Esse foi um exemplo de vídeo. Você vê que, assim, são muitas as possibilidades para transportar a gente para dentro daquele lugar, né? Seja uma pousada, seja um ateliê, um artesanato, né? Um roteiro. Vou mostrar um outro. Ó, vou mostrar só mais esse aqui. Esse é um plano sequência. E na simplicidade também. Ó, olha que bacana. Isso aqui é um vídeo bem... Só que tá na vertical. Tá na vertical, né? Não é o que a gente... Não é a nossa proposta. Porque justamente fica assim, ó. Fica com essas barras pretas do lado. Então não é legal. Provavelmente esse vídeo foi feito para jogar no Instagram, no IGTV ou no Story. Que tal se hospedar nesse lugar? Esse é o Chalé Vista Privilegiada, fica em Campos do Jordão e essa piscina é privativa e essa vista perfeita. A gente encontrou ali no Airbnb, tem café da manhã incluso e também uma vista linda do quarto. As diárias partem de R$1.000 e a gente fez um tour completo aqui no nosso canal e mostramos tudo. Como é se hospedar lá? Vem ver. Que tal se hospedar nesse lugar? Esse é o Chalé Vista Privilegiada. Super simples, né? Eu gosto desse exemplo, porque esse é um canal que eu acompanho de viagens, mas eu gosto dos vídeos que ele se propõe a fazer, porque pego de referência, assim, bacana. Aqui, ó, pode ver,
estava combinado, com certeza, dessa pessoa mostrar que ela está dentro de uma sauna ali e uma sauna ou chalé, né? Não sei aqui exatamente o que é, mas ó, com certeza combinou aqui no roteiro deles que eles iam dar um Que tal se hospedar mergulho, nesse lugar? Esse é né? o Chalé Vista Ó, Privilegiada, fica em Campos do Jordão e essa piscina é privativa e ali para ir para o mirante, a pessoa chegando e sentando. essa vista perfeita. A gente encontrou ali no Eu Airbnb, acho que foi tem café da manhã roteirizado, mas quanto incluso mais e também uma roteirizado, vista mais fácil vai linda do fazer. quarto. As diárias Mostrou o partem de café da R$ 1.000 manhã. e a gente fez um tour completo aqui no nosso canal e mostramos tudo. Comece a hospedar lá. E importante a fala, né? Você viu a chamada, mostrou o café da manhã, falou que é irresistível, né? Deu toda aquele gosto, mostrou a paisagem e finalizou com uma chamada, né? Venha conhecer ou vem para o meu canal. Tem mais ali um vídeo completo disso, você vai ver no meu canal. Também é uma estratégia. E é isso, acho que eu vou parar por aqui. Gratidão de novo aí, novamente. Miriam, tem uma pergunta da Cristina aqui no chat. Ela está perguntando se é para apresentar um roteiro só ou vários. Então, eu acredito, né, Cristina, que você pode estar apresentando quantos você quiser, né, Sandro, né, Deise? E aí vai mesmo, a gente está aqui para te ajudar, se você pode falar com a gente vai vendo o melhor, né, vai vendo o que tem mais conexão, não é isso? A ideia é exatamente essa, você Essa mesmo. apresentar 1, 2, 3, e a gente escolhe o melhor aí para você sair disparado aí nessa história, né? Não, porque assim, eu fiz um roteiro que era para o meu curso de especialização. Aí eu queria aproveitar para melhorar esse produto, né? Uhum. E, tipo, é um dia. Aí eu vou ter que ir para todos esses atrativos, um dia não, uma tarde, né? Para todos esses atrativos e colocar no vídeo, ou escolher um atrativo acessível, que a minha ideia é um produto acessível, e apresentar no vídeo, como ele falou, Atla, fazer o que é que apresentar uma rampa, um banheiro, uma barra, e o que é que aquele deficiente pode fazer naquele atrativo. Ou vários, que aí é muita coisa, né? Eu vou pedir ajuda aos universitários aí ao meu lado, Deise, o que você acha? Eu acho que você pode primeiro pensar o que é viável você fazer nesse tempo, tá, Cristina? Agora, se a sua intenção realmente é vender um roteiro todo de um dia, né? Seria legal, mesmo que você não tenha todos os vídeos, mas você já tem foto, você consegue mesclar foto com vídeo, tá? Então sempre pensa assim, tudo bem se eu não tiver vídeo feito de tudo, mas se eu tiver fotos dos lugares, eu consigo ir colocando. Você pode pedir boas fotos também para os lugares, se você está montando um roteiro com parceiros, né? Porque eu acho que, claro, a gente tem que fazer o que é possível, mas o ideal, se você está montando um roteiro inteiro, de um dia inteiro, todo acessível, seria muito legal mostrar, né? Nem que você mostrasse um pedacinho de cada um, nem que fossem fotos, mas... então colocar a foto e o vídeo, não é isso? Você pode mesclar, você pode mesclar. Uhum. Tipo, escolher 2 ou 3 atrativos, ir lá, filmar, gravar, né? E os ou tirar outros, foto. E os outros as fotos. O que você acha, Arte, lá? E possa ser... Cara do vídeo. E possa ser também que você já tenha, né, algumas fotos de lá. Eu tenho vídeos, só que os vídeos é assim. Aí eu vou ter que ir lá para gravar assim. Porque os vídeos que eu faço é para o meu Instagram. Eu tenho todos os vídeos dos atrativos já. Porém, é assim. Não é assim. Qual o teu Instagram, Cristina? Para eu te seguir aqui. Deixa eu botar aqui. É acestu.com. Quem quiser pôr aí no chat pra gente também, né? Legal. Qual que é o seu... Então, fala, Sandro. Pode. Então, ela pode fazer o seguinte, ela filma nos cantos que dá para ela ir filmar, e é mais fácil para você pegar essa filmagem, e nos outros você coloca as fotos que você já tem.
Aí completa o seu roteiro, o seu vídeo. Porque eu acho que vai ser 1 ou 2, no máximo 3 lugares, que eu digo que é quase 90% acessível. Porque aqui em Aracaju não tem 100% acessível, né? Nós estamos ainda em desenvolvimento, em processo, mas tipo, esse produto é para pessoas que usam cadeira de roda. A ideia é delimitar um segmento de perfil. Eu não posso fazer de todos, né? Até porque ainda não está 100% dos equipamentos de atrativo turístico na cidade. Já entendi, já entendi. Já entendi através do teu Instagram que você está falando, Cris. Bacana. Já. Faça o que você tem confiança, tá? Certo. Apresenta o que você tem confiança e vai no teu feeling. Entende? Esse vai dar certo, esse eu vou ter boa venda, esse eu vou atender meu cliente com garantia, vai nesse, já te entendi tudo aqui. Muito bacana teu Instagram. Parabéns. Obrigada. Então, eu escolho melhor, né? Ou 2 ou 3, mas 2. tenha confiança no que você está escolhendo, porque eu vi que você vai direta nos teus produtos. Então, tenha confiança no que você está escolhendo e saiba que você vai deixar o teu cliente feliz ali. É melhor você focar em 2 ou 3 com confiança e saber que você está atendendo bem e que aquilo ali vai render para você, do que você colocar um roteiro de um dia e não conseguir atender com o primor com que você está fazendo aqui no teu Instagram. Até porque é uma realidade. Eu não quero vender um produto que chega um cliente lá e tipo... E não exista. E não existe. Eu preciso ir ao banheiro. Como por hoje. Por isso que eu fui rápida em te perguntar teu Instagram e já entrei nele aqui e já vi que o que você oferece é verdade. Como um exemplo. Amei as fotos. Hoje eu fui fazer um curso. E aí eu perguntei, tem banheiro, tem rampa? Aí falaram assim, o banheiro, a porta é muito estreita. Então, eu fiquei de 2 às 5 bem apertada, não pude ir ao banheiro. Até porque eu não gosto que ninguém vá comigo dentro do banheiro, ou então me pegue no braço. Eu sou muito vaidosa e muito enjoada para essas coisas. Até porque é uma coisa íntima. E eu fiquei a tarde toda. Então, quando a gente vai vender um produto, na minha concepção, é falar a verdade. O que compõe de verdade, de acessibilidade naquele local? Aí é por isso que eu estou nessa dúvida. E, vou te dar mais uma dica. Expedição fotográfica é um roteiro muito bom para você, porque você tem fotos ótimas, de ótimos locais, e que, para pessoas especiais, tirar foto como você tem tirado aqui, significa pertencimento e valorização. Parabéns. Obrigada. Bom, eu concordo também, e eu acho que assim, você já está super essas dicas mesmo que foram que a Miriam falou, a Deise e o Sandro. Uma coisa que, né, talvez precisaria mais a gente conversar sobre, mas isso que você traz, por exemplo, né, é porque eu também gosto dessa ideia da Miriam de fazer o que você sente segurança e tudo mais. E talvez o vídeo sobre isso, não sei, né, se é o caso, mas às vezes talvez esse seja o objetivo até, não sei se é isso mesmo, mas mostrar que através do que você faz, dos seus serviços, seja expedição, seja um guia, né? Seja como guia, como fotografia, essa segurança que você vai trazer. Você só vai levar pessoas que se isso estiver de acordo com o que você deseja, com o que você acha que é o certo, com o que você acha que acredita que é acessibilidade, né? Então, talvez vender isso, né, como produto, não sei se, mais do que às vezes, vou te levar nesse restaurante, que o restaurante recebe a gente, né, tem acessibilidade, tem rampa, tem tudo isso, atende, né, essas exigências, mas às vezes mais do que focar nisso, talvez mostrar que esse é o seu serviço, esses são seus valores. E se tiver algum lugar, algum estabelecimento que atenda isso,
entre em contato com você, que a gente, né, não sei se você também precisaria realmente pensar nesse roteiro aí, mas eu acho interessante isso, esse discurso que você traz para a gente, né, normalmente eu foco nisso, assim, às vezes a pessoa fala assim, numa reunião, eu queria mostrar isso, porque eu não aguento mais tal coisa, os restaurantes falam que tem isso e não tem, a pousada falou que era isso e não era, então eu gostaria, aí vem aquela coisa, né? Aquela coisa do coração, a pessoa já traz ali, ela nem pensou em colocar isso no vídeo, mas ela traz ali, porque o que eu quero é que seja valorizado a minha região, que as pessoas elas tenham esse propósito e tudo mais. Para mim, é isso que chama, sabe? Desculpa, gente. Não, imagina. Tava desligado o microfone. Mas para mim é um pouco isso que chama. Então, eu não sei se é o seu caso, né? Se você também vai focar e já tem algum foco, já tem alguma direção, mas muitas vezes o que está saindo aqui da reunião, você não percebe, mas é exatamente isso que você deveria focar, em passar para as pessoas que... Eu vi aqui também alguns vídeos que você já colocou e você já tem essa facilidade, né, de trocar de conversar, Você é ligeiro, viu? de ser filmada. Eu acho que você já tem isso que um monte de gente fica tipo, caramba, como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Se você já tem isso em você, usa disso também, talvez, né? Não mostrar tanto imagem, vídeos externos, talvez uma narrativa, gravar o seu parecer, a sua experiência, né, como áudio, e aí você traz imagens. Isso é muito legal também. E aí, só a imagem e eu falando sobre aquele atrativo? Eu acho interessante também esse tipo de linguagem. Ainda mais se você não tem essas filmagens e você conseguir você não tiver filmagem e tiver a imagem do local e puder, através dessa pré-produção, que é importante, vou falar sobre o restaurante X que eu fui, vou falar sobre a pousada X que eu fui, vou montar ali, né, o que eu posso oferecer, tanto de passeio, quanto gastronomia, quanto mirante, né? Mas você trazer isso que você falou mesmo, sabe? Eu gosto da acessibilidade, enfim, a gente precisaria conversar mais para tirar mais de você, sabe? O que você gosta, o que te faz ir até o local, porque isso é muito especial, sabe? Eu ia pro Isso que vai banheiro tocar sozinha. Então, se isso é importante, é isso que precisa ser reforçado às vezes. É espaçoso, não vai ter problema, né? O que você acha, Deise? Eu acho que no caso dela, de você, Cristina, estou sentindo muito que a gente pode fazer que a gente chama de storytelling, né? De contar uma história. Então, na verdade, talvez até antes de você filmar, você pode tentar escrever essa história. O que eu queria contar no vídeo? Porque passa muitos valores, porque tem muita dificuldade, né? Para quem tem alguma questão e quer fazer a mesma coisa que os outros fazem, por os espaços não serem preparados, existe muita dificuldade. Então, você podia contar uma história, né? Como é que é a aventura de fazer esse roteiro em um dia, estando em cadeira de rodas, por exemplo? Contar meio como uma história mesmo, um documentário, né? Olha, gente, eu levo vocês porque eu acredito nisso, porque eu passo isso todos os dias. Então, contar como se fosse a sua história e que você, por ter passado tantas dificuldades, você já sabe o caminho das pedras e você quer levar os outros para fazer isso, sabe? Então, talvez, acho que o primeiro passo seja você escrever, porque aí você pode depois, no vídeo, você ir narrando e contando essa história para convidar as pessoas e aí encaixando as imagens e os vídeos, entende? Porque acho que tem muito assim, valores fortes aí e a história mesmo que você vive, né? Quando você vive a história e você consegue compartilhar com o outro que tem a mesma questão que você, isso é maravilhoso. Né? Todo mundo vai se conectar, entende? Entendi. Tipo, fazer contar uma experiência de uma viagem, uma experiência de um local. Isso, é claro, você é guia turístico, então a gente tem que contar
para você convidar. Gente, eu passei tais dificuldades e eu acabei aprendendo, vai contando e mostrando, olha, eu descobri que aqui em Aracaju eu consigo fazer isso, aquilo, e vai mostrando o roteiro inteiro e convida. Você quer fazer tudo isso comigo? Eu sou uma guia especializada, no final, né? O final da história sempre é um que a gente chama de CTA, que também é em inglês, Call to Action, é chamada para ação. Então, vem fazer esse roteiro. Vem fazer esse roteiro comigo, porque eu já tenho muita experiência, né? Mas você rascunha uma história que eu te ajudo aí a montar essa historinha. E aí depois, claro, você filma as coisas mais bonitas aí, que você encaixa a foto onde for, mas com base na história que a gente vai encaixando os vídeos, entende? Que nem aquela moça ali que o Átila mostrou, a Mercilene, ela foi falando e foi encaixando imagens, né? Em cima da fala dela. Eu acho que o seu pode ser mais ou menos assim também, vai ficar bacana. Tá ok. Vou precisar da ajuda de vocês. Ajudaremos, estamos aqui para isso. Para todo mundo, inclusive. Mais alguém, pessoal, com dúvidas? Eu tenho só um avisozinho para dar aí depois. A Lila colocou que ela também tem uma facilidade para fazer isso. Esse é um jeito, gente, de fazer, né? Tem vários jeitos de fazer, mas se a pessoa é boa de narrativa, é legal escrever assim, em formato de contar a história, contar o roteiro, né? Primeiro a gente acorda de manhã, toma café não sei aonde, aí vai para tal lugar, vê essa beleza natural, aí curte... Você pode ir contando uma história e encaixando as imagens do roteiro e no final sempre vai ter essa chamada para ação. Esse é um dos jeitos de fazer. Tem vários, né? O Átila mostrou alguns aí com música, mais inspiracional. Quem não acha que não tem jeito para falar, não precisa falar. Dá para botar escrito, dá para botar música, mas cada um é legal achar o jeito que vai achar mais fácil de fazer, né? E trazendo sempre alegria também, né, Deise? Trazendo a alegria de olha, estamos aqui para receber vocês, né? Porque o que é o turismo? O turismo é você deixar a cidade para atender aquele que visita a sua cidade. Você está deixando de viver para receber aquele visitante. Então, você saiu da sua casa para receber aquele visitante. Nada melhor do que a gente receber aquele visitante com aquela alegria, com aquele sorriso, com aquela boa vontade, né? E eu sei que vocês são assim. Então, mostrar essa alegria, né, que vocês têm dentro de si. Então, a emoção é uma coisa muito forte. Nossa, totalmente, Miriam. Eu tenho até uma outra referência. Tem uma outra referência de um vídeo bem tocante também. Mas não sei se é interessante mostrar agora. Eu posso compartilhar depois também. É o daquele Montanha para Todos, sabe, Deise? Que o rapaz... Bom, vou compartilhar, vocês vão entender, então. É o último, prometo. Esse aqui é um casal que eu sigo no YouTube, no Instagram, quer dizer. E eles fizeram um teaser para um projeto que eles estavam querendo fazer um documentário. Então, o foco, né, do final deles era um documentário. Mas vocês vão entender essa mistura da narrativa, né, mostrar... Enfim, vou deixar vocês apreciarem. Quando a gente viu que o diagnóstico da Ju estava caminhando para ser algo irreversível, eu fiz uma promessa para ela. Eu perguntei primeiro o que ela mais gostava de fazer, e ela falou, viajar e subir montanha. E eu respondi para ela o seguinte, aonde você quiser ir, eu vou te levar. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui hoje para tentar bater um recorde, a Ju se tornar a primeira montanhista cadeirante aí do mundo a subir uma montanha com mais de 6.000 metros. E eu não vou parar.
Para onde ela quiser ir, eu vou continuar levando. A gente pode tudo. A gente pode fazer tudo que a gente quer. Última referência da noite. E foi bem narrativa, né? Bem o que a gente estava falando mesmo. Deixei pro finalzinho, né? Esse aqui. A Cristina falou que conhece. Então, esse vídeo eu achei bem, que encaixou certinho aí, porque a gente estava falando, né, da narrativa, e pode ser assim o filme inteiro, mas é legal né, não dá um baque quando tá a narrativa e de repente entra a pessoa, o vídeo para, aí ele fala uma coisa positiva, entra uma música de esperança, assim, então todas essas coisas, elas trazem sensações, mexe com a gente, assim, a gente fica vendo, arrepia, você fala, nossa, né, emociona. Então, são essas coisas que a gente exercita aí na criação, né, dos vídeos. E isso tudo com o roteiro, então, é isso que diferencia um vídeo. E também não que seja errado, às vezes um espontâneo vira um viral, né? Como, às vezes, um vídeo espontâneo ali pode ser um caminho também, mas para criar vídeos assim, a roteirização é maravilhosa. E você viu, assim, provavelmente na edição sobraram imagens. E aí, às vezes, na transição ali, você viu quando bate o martelo, né? Quando... Então, essas coisas, a gente vibra junto, assim, a gente fica sem ar, né? É usado muito isso no cinema, então a gente fica grudado na cadeira ali, coração na boca. Eu gosto dessas coisas, assim, de trabalhar, de brincar com isso, né, nas edições. É isso aí, gente. Eu vou, da outra vez, eu não sei se a Lila quer falar, pode falar, Lila. Eu ia falar depois para a gente tirar uma foto. Aí quem puder abrir a câmera só para tirar uma foto, a gente tira e fecha. Diga, Lila, venha. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, perfeito. Vejam só, com relação a essa colocação que o Átila falou, principalmente com relação a essa parte da edição, o vídeo é muito impressionante. Eu sou apaixonada por edição, é tanto que eu estou buscando ainda mais em todas as minhas produções pessoais, no quesito de posicionamento profissional nas redes. Trabalhar ainda mais com esses impactos, né? Voltados a vídeos impactantes na edição, porque eu acredito muito nesses retornos, quando a gente trabalha com vídeos muito bem elaborados. E a gente que trabalha com turismo, eu já sinto na pele o retorno que eu tenho disso, com relação aos vídeos que eu já faço hoje. Não está perto das edições que eu gostaria de fazer, principalmente utilizando o meu celular, porque eu tenho esse desafio muito pessoal. Eu quero fazer edições muito fantásticas, mas usando o meu aparelho móvel, sem necessariamente estar com o computador para cima e para baixo. Então, se eu tenho essa facilidade de estar com o telefone e ele me ajuda a trabalhar especificamente, né, nesse posicionamento da minha profissão dentro da rede social, eu quero muito trabalhar com isso, com esses aparelhos móveis, nesse posicionamento de vídeos impactantes com relação ao meu trabalho. Então, eu sou muito apaixonada por os vídeos que ele mostrou aqui, eu fiquei assim, aqui, muito eufórica, porque eu vejo muito a questão das edições, né? Como as pessoas trabalham muito bem as edições, as transições. É uma imagem muito bem colocada, uma transição muito bem colocada. Então, eu acredito que nós que trabalhamos com atividade turística, principalmente quando a gente se coloca, estamos aqui nesse desafio, né? De criar novos roteiros, trabalhar com novos produtos. Essa parte das edições é muito importante, né? E como a gente, discutindo isso aqui hoje, a gente já consiga também projetar isso lá na frente, né? Se eu quero trabalhar com certo produto, eu já consigo imaginar como vai ser esse produto lá na frente, as imagens que eu vou captar,
o produto que eu pretendo realmente colocar aí no mercado, tudo isso. Então, eu trabalho muito com relação a isso também. Tentar ao máximo projetar o que eu penso hoje desse produto, né, com todas essas dicas que vocês disseram aqui. Então, é mais nesse sentido mesmo. Eu estou aqui muito empolgada, vamos embora. Que bom, Lila. Mais alguém quer trazer alguma coisa, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Alguém que está assustado aí com o que tem que fazer, gente? Pode compartilhar aqui, melhor compartilhar. Animado, assustado, empolgado. Ninguém, por enquanto? Então, vamos abrir as câmeras um pouquinho para o Átila tirar uma foto para a gente? Depois o Sandro tem uma mensagenzinha, né, Sandro? Para fechar. Aí é só sugerir mesmo, se alguém quiser aparecer, porque como a gente tira foto mesmo, né, de... Aí a gente quiser aparecer, aparece. Vamos lá, pessoal, abra as câmeras aí só um pouquinho, para a gente conhecer vocês também. Gente, só gente bonita, gente. Pelo amor de Deus, tudo com câmera fechada, olha só. Só eu que vou abrir, é? Oxe, cadê o povo? Rota do Engenho, eu já curiosa para saber da Rota do Engenho, aí, o que a Rota do Engenho traz. Aí, a outra Cris, o Elias, Diego, Tânia, Reinaldo, Sandra Figurinha já. Fabiana. Leila, deixa de pose, Leila. Fabiana, já foi Diego. Essa amiga é demais. Tchau de coisa, Cristina. Alessandro, Valdete, cadê Valdete? Ana já abriu. Ariane, deixa a gente conhecer você, Ariane. Acho que na próxima a gente vai ter que falar assim, faça a sua apresentação e fale o que você faz. Para saber, né, o que todo mundo pensa em fazer também, produzir. Eu estou curioso aqui para saber se eu também não estou falando, né, pensando só em artesanato, gastronomia, pousada aí, mas tem um monte de coisa, né? Também estou curiosa, gente. Não sei nem o que eu falo mais, gente. Vocês querem que eu fale de quê, hein? Patrícia, Tiago, Débora, Ariane. Fala de futebol. Futebol é turismo também. Uma mulher. Futebol é turismo. Então eu faço duas coisas ligadas a turismo. Turismo e futebol. Música e turismo. Música também, né, Reinaldo? Que essa música está vindo daí, né? Eu estou aqui no carro, aqui no aplicativo. Aí, ó. Tirei umas fotos aqui. Vou mandar lá no grupo também. Obrigado. É isso aí, né, Deise? Alguém tem mais alguma dúvida Acho que também, lembrar? O Sandro queria falar, é verdade. Eu vou mandar lá no falar grupo antes de fechar. o convite do Canva, tá? Para gente, para quem quiser, quem puder, já ir se cadastrando e aí vai se familiarizando lá, mas já vou mandar um vídeo bem explicativo assim do que dá para fazer no vídeo. Pessoal, deixa eu dar um avisinho importante, então, antes de eu passar para o Sandro.
O pessoal do Sebrae pediu para a gente, né? Como semana que vem é feriado, e acho que vai ter mais um feriado ainda, esses feriados estão caindo aí de segunda e terça, pediram para a gente mudar, em vez de fazer de segunda, fazer de quarta, tá bom? Os nossos próximos encontros. Então, semana que vem, em vez de ser na segunda, vai ser na quarta, à noite. Eu vou botar isso no grupo. Mas, independente disso, quem tiver dúvida no meio da semana, põe lá no grupo, que se tiver muita dúvida, qualquer coisa a gente faz antes até o encontro, para não ficar muito distante, tá bom? Combinado? Deixe na quarta mesmo, que eu estarei viajando, só chego quarta. Boa noite. Foi por isso mesmo que pediram, que o pessoal vai estar viajando, ou vai estar trabalhando, né, atendendo turista, então pediram para trocar o dia. Pronto, Sandro? Então, eu coloquei lá no grupo, logo mais cedo, um cardzinho com o link da inscrição para o evento, certo? Então, todos vocês que estão aí nessa capacitação, podem participar do evento, ter uma loja lá e vender o serviço de vocês, certo? Aí vocês entram lá no link, faz o cadastro lá, a inscriçãozinha e aguarda que a gente vai entrar em contato, certo? O evento é 100% digital, vai ter a parte de programação, né, de palestras, oficinas, e vai ter as lojas também. O Sebrae Sergipe ele já está fazendo uma divulgação e tem uma verba já para fazer o impulsionamento para o pessoal visitar o site e fazer a compra dos serviços, certo? Então, é interessante que vocês participem também para dar um impulsionamento aí nas vendas e vocês poderem tirar um dinheiro a mais, né? Está chegando aí as festas de final de ano, então vamos aproveitar. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Quem não tiver agora, mas tiver depois, pode colocar a qualquer momento pergunta lá no grupo, tá? Podem colocar. Então, acho que se ninguém tem mais nada, vamos encerrando por hoje? Ok. Gente, obrigada, então. Boa noite, Obrigada, até a gente. próxima. Boa noite. Boa noite. Coloquem as dúvidas lá, coloquem os comentários que vocês Boa tiverem lá. noite. Boa noite, boa noite. Até Boa mais. semana.